Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, gente, eu, Made na Web, aqui no Instagram, Made na Web, e também criadora do meu canal no YouTube, Made na Web. Hoje, sábado à tarde, eu tô chegando aqui para fazer uma live com vocês. Nós vamos ter duas lives esse final de semana. Eu resolvi fazer especialmente nesse final de semana, porque a gente deu um tempinho aí durante o carnaval, né? As pessoas estavam viajando, muito envolvidas com a grande festa popular do Brasil. E aí agora retornando às lives, nós vamos ter a nossa live nesse momento e uma outra live amanhã, que eu até já postei aí para vocês, já coloquei para vocês acompanharem tudo que a gente está produzindo aqui no Made na Web. Então, para quem está no Brasil, 6 horas da tarde, horário de Brasília, 18 horas. Para mim, aqui em Atlanta, 4 da tarde. E para minha convidada de hoje, lá em Portugal, 21 horas, 9 horas da noite. Bom, como vocês já puderam observar, eu estou trazendo hoje uma convidada para conversar com a gente, bater um papo com a gente sobre a trajetória de mudar de país, ou seja, sair do Brasil e recomeçar uma vida profissional, uma vida pessoal, mudar de país. E hoje vamos falar sobre Portugal. Eu sou uma pessoa que eu tenho assim, um carinho muito grande por Portugal, já tive a oportunidade de conhecer Portugal, já estive em Lisboa e na cidade do Porto, um pouco mais lá para o norte do país, e eu confesso que é um lugar lindo de visitar. Tive assim excelentes passeios, curti muito a cultura, a história, a culinária, o clima agradável e principalmente porque a gente pode, né, assim, falar o português, embora a gente vá conversar daqui a pouco com a Priscila e perguntar, né, o português de Portugal, essa diferença entre o nosso português e o português de lá. Mas eu confesso que é uma das cidades que eu retornaria com certeza, eu recomendo. Mas essa minha visão é uma visão de turista, de quem sai de um lugar e vai visitar outra cidade. Então é sempre bom a gente conversar com alguém que mora no local, que já tem uma certa vida, né, estabilizada profissionalmente, com família e tudo, contar pra gente a experiência de que você pode sair do seu país, no caso, né, o Brasil, e morar numa outra cidade. Então, todas essas curiosidades a gente vai ter daqui a pouco com a minha convidada, a fisioterapeuta Priscila Chaves. A Priscila já esteve aqui no Instagram comigo outras vezes falando sobre o seu trabalho de fisioterapia. Ela tem um trabalho lindo em Portugal, ela trabalha muito com o sênior, com os idosos, e é um trabalho fantástico. De vez em quando eu a convido para vir aqui conversar com a gente e falar um pouco do trabalho que ela faz como fisioterapeuta, ajudando as pessoas a ter uma melhor qualidade de vida. E ela tem também no Instagram dela um programa que ela faz dando algumas orientações às pessoas com relação a como você se cuidar e ter autonomia sênior. Então, antes de convidar a Priscila Chaves, a minha querida amiga, eu vou aqui falar um pouquinho para vocês sobre Portugal. Nós sabemos que Portugal é um país europeu situado na Península Ibérica. Situado no oeste da Europa, Portugal é banhado pelo Oceano Atlântico e faz fronteira apenas com a Espanha. Lisboa, sua capital, reúne quase 1/3 de toda a sua população. Esse país apresenta clima temperado e relevo variando de montanhoso no norte a terrenos suaves ao sul. O turismo e as atividades financeiras e comerciais compõem boa parte da economia e concentram a maior parcela da mão de obra. Além disso, Portugal possui um parque industrial diversificado. E além de tudo isso, né, Portugal tem as manifestações culturais, tem as tradições portuguesas que estão associadas à religião.
a parte de culturas e elementos de costumes que são muito fortes e ainda muito presentes no Brasil pela colonização. Então a gente vai falar um pouco de tudo isso e também comentar sobre a culinária, que é bastante saborosa e muito conhecida. Então sejam todos bem-vindos. Eu já vou aproveitar aqui, gente, e já vou convidar a Priscila Chaves, a nossa querida amiga, e quero também desejar uma boa tarde para todo mundo que está entrando agora, tá? Para a Sueli, minha amiga maravilhosa lá em Itu, a Nilda, queridinha aqui do Made na Web, que está lá em Recife, e amanhã a Nilda Matos e a Sueli Rodrigues vão estar comigo numa live amanhã à tarde, onde a gente faz aquele bate-papo maravilhoso, que a gente conta as amenidades, coisas da vida, vamos falar de muitas coisas, tá? Eu tenho uma pauta aí maravilhosa para a gente bater um papo bem legal. Aguardem amanhã às 5 da tarde, é horário do Brasil, 3 horas da tarde aqui para mim, horário de Atlanta. Então já vou convidar a Priscila Chaves para se fazer aqui presente na nossa live, bater esse papo gostoso sobre Portugal, sobre a trajetória dela, morando em Portugal. E vocês aproveitem, gente, e passem aí essa live para os amigos que têm interesse de saber sobre como é a vida em Portugal. Então vamos lá, eu já vou convidá-la. Já tô por aqui, tá, Priscila? Isso. Boa noite. Meire. Oi! Olá! Tudo bom, minha querida? 9 da noite aí? Um pouquinho depois dos 9, 9 né? da noite. Isso. Tá. Vou só ver se eu consigo melhorar essa luz aqui. Bom, tá bom. Qualquer coisa ali, depois eu acendo outra. Tá bom. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, boa noite. Boa Olha, noite. minha mãe entrou. Você sabe Oi, que Nildinha. já tem uma galera aqui que gosta muito de você, que já estão presentes aqui, né? A Nilda Matos, querida lá de Recife, né? A Nilda fica dividida entre Recife e Fortaleza. E a nossa carnavalesca, né? A Sueli Rodrigues, lá de Itu. Mesmo depois de dedinho quebrado, ela estava lá no carnaval. Fiquei super feliz. Não, eu também, assim, amanhã é uma das coisas que eu quero perguntar na nossa live, né? Como que ela se recuperou tão rápido e, assim, e assumiu essa posição de dançar numa escola de samba, aparecer e tal. Então, eu achei muito legal, assim, de saber que de uma coisa que aconteceu com ela, né? Aquela história, né? De um limão, ela fez uma limonada, né? Coisa que muita gente não faria. Isso, né? Quebrei o dedo, quebrei o pé, vou passar 2 anos sem pular carnaval. Ela foi lá e provou que se você se cuidar, se você tiver boa vontade, você consegue. Então, achei linda essa atitude dela, tá? Exemplo. Eu também, fiquei feliz da vida. E você, como fisioterapeuta... A Nilda também pulando saltando de tirolesa também, não, gente. Fiquei muito orgulhosa. Não, elas estão assim, sabe? Elas estão superando essa coisa de dizer assim, tem certa idade, você não consegue mais fazer determinadas coisas. Elas provam que realmente, assim, você consegue fazer não bem, existe né? isso. Não é uma coisa, me dá assim uma alegria muito grande, que eu tenho muitas amigas assim, com essa idade, então assim, são exemplos, né? A gente tem que dizer, olha, eu conheço alguém que faz assim, assim. E dá um incentivo melhor para as pessoas, né? Porque a gente tem que envelhecer, mas saber envelhecer com alegria, com felicidade. E é isso, eu acho que vale muito. Então, Priscila, mesmo sabendo, né, que você tem um trabalho lindo de fisioterapia em Portugal, que você é uma pessoa que é muito presente aqui na internet, tem um programa legal que eu acho o teu Instagram, quando você coloca para ajudar as pessoas, falar sobre cair, como você se recuperar. Então, isso é muito importante, porque a gente vê que a população está envelhecendo e a gente está precisando de mais pessoas para orientar. Mas hoje, eu gostaria assim, que a gente iniciasse a nossa conversa de hoje, você falando assim,
como é que começou, como é que partiu na sua vida a sua trajetória de sair do Brasil, né, do Rio de Janeiro, porque eu sei que você é carioca, então sair do Rio de Janeiro, do Brasil, e morar em Portugal. De onde surgiu? Foram assim oportunidades de trabalho, foi família, assim, para você começar a contar para a gente e aí a gente saber, porque eu sei que tem muita gente, né, que quer sair do Brasil mais do que nunca, e é bom a gente saber a história, a trajetória de alguém, até mesmo para orientar alguém que Uhum. está pensando, né, nesse momento. Eu já passei por esse processo, né, de sair do Brasil. Então agora conta aqui para a gente a tua história, tá? Vamos lá. Vamos lá, Meire. Eu já tinha, assim, eu nunca tive vontade, assim, muita vontade de sair do Brasil, porque a minha irmã já mora fora há muitos anos. A minha irmã já mora fora, acho que quase 20 anos. Minha irmã mora na Alemanha. E por conta da minha mãe, né, aquela coisa assim de não querer deixar minha mãe no Brasil, eu não tinha muita Tá, vontade de tá. sair. Mas o meu marido sempre quis, sempre teve vontade de morar fora. E aí eu até tinha feito curso de francês, a gente pensou em fazer a migração para o Canadá e tal, mas ficou, né, as coisas não aconteceram. Até que eu fiquei grávida da minha filha. E eu devia ter mais ou menos, eu estava por volta de 7 meses de gestação. E eu fiquei assim, eu só tinha barriga, né? Quem me via de costas nem imaginava que eu estava grávida. E eu estava andando na Rua das Laranjeiras, lá no Brasil, e decidi, estava com a bolsa, com a alça da bolsa assim, né, cruzada, e decidi mudar a bolsa de lugar para colocar na lateral, porque era uma rua que estava tendo muito assalto, os garotos Ah, eu passavam com a conheço ali bicicleta aquela e região de Laranjeiras, é a região que vai para o Cosme Velho até você chegar lá no Corcovado. isso. E Aliás, aí eu né? estava andando ali na rua do Palácio mesmo, e, Certo. ou seja, na rua onde tinha, né, um lugar oficial que estava tendo muito assalto. Aí nesse momento que eu fiz isso, me deu um estalo. Eu falei, gente, não quero criar minha filha aqui. Não, eu estava grávida Exatamente. ainda. Não quero isso, né? Que coisa de doido. Isso foi em 2014, 2014 do 2015, início de 2015. Certo. O Rio estava muito violento. Enfim, cheguei em casa e aí depois fui conversar com meu marido acerca disso. E ele falou: eu sempre tive vontade de sair e tal. E aí as coisas aconteceram. Minha filha nasceu, minha filha tinha mais ou menos uns 2, 3 meses. Aí, e as coisas no Rio estavam muito difíceis. E aí eu falei: bom, vou começar a me mexer, né? Quando a gente pensa em Uhum. alguma coisa, tem que começar a se mexer. Foi E a aí uma eu entrei em estratégia, contato. né? Certo. Sim, sim, começar a planejar alguma coisa, né? Eu entrei em contato com os meus colegas de turma da faculdade que estavam morando, alguns estavam morando fora. Eu tinha uma amiga no Canadá, tinha um amigo aqui em Portugal, e aí fui querer saber como é que era até aquela Claro. questão de validação de diploma, como é que eram as coisas. E aí falei com esse meu colega daqui de Portugal e que, né, que eu estava com uma ideia de morar fora do país. E aí ficou aquela coisa. Um ano depois disso, um ano se passou, mas coloquei na minha cabeça que isso ia acontecer. Como e quando, eu não tinha a menor ideia, mas eu sabia que isso ia acontecer. Um ano se passou, eu já não estava mais morando no Rio, estava morando em Bel Pereira, que é uma cidade de serra no Brasil, porque eu já não suportava mais, né? Tava tudo muito Certo. difícil, meu marido tinha ficado sem trabalho, enfim. E aí, um dia, esse meu colega me ligou e falou assim: Você ainda quer sair do Brasil, quer vir para Portugal? Aí eu falei assim: Quero. E era assim, no momento, para mim, que era perfeito, porque estava tudo muito indefinido ainda, né? A gente tinha tirado Certo. meio que Uhum. um tempo para decidir o que a gente ia fazer da vida. E nesse processo, e aí eu falei, quero. Eu falei, então manda o teu currículo. E aí mandei o currículo lá para a clínica onde ele trabalhava. Eles aceitaram, gostaram, acharam que o meu perfil era o perfil, né, bom para isso, para o trabalho. E aí daí comecei a dar entrada no visto. Foram 6 meses até o meu visto sair, porque é muito fácil você vir para Portugal com visto de trabalho na área de informática. Ah, Mas em entendi. qualquer outra área é bem complicado, é bem difícil. Você tem aqui, a gente tem o Certo. Instituto do Emprego.
Então, essa candidatura teve que ficar 60 dias, a vaga em aberta no Instituto do Emprego. Se ninguém se candidatasse àquela vaga, aí Aham. sim eles poderiam contratar uma pessoa de fora. Então, eles tiveram que fazer um anúncio bem específico, né? Enfim, 6 meses se passaram e eu vim para cá. Saiu o meu visto, foi um processo extremamente exaustivo, estressante, Eu acredito que mas essa parte burocrática, né, antes de você vir, você já tem, né, a sua ideia, né, de estratégia, como que eu vou fazer? Você já está preocupada quando chegar lá, como é que eu vou recomeçar, como é que eu vou fazer? Aí tem todo esse estresse, né, de papéis e tudo. E eu achei legal também, porque assim, você já veio com a ideia profissional na tua cabeça, assim. Você foi procurar a forma mais correta, né? Assim, você foi procurar alguém da tua área sim, para te dar uma orientação para você chegar, porque muita gente quer vir como turista para ficar. Isso aí é um outro ponto que mais na frente a gente conversa sobre isso, porque eu acho interessante as pessoas tomarem conhecimento que você ir para um lugar como turista é diferente de você ir com um processo de você mudar para aquele lugar e trabalhar e ter uma vida, né? Você só muda de país, mas você tem que sim, cumprir todas essas partes. Então, você já veio, então, documentada, com tudo pronto para você chegar e recomeçar. Eu vi que sua filhinha chegou aí do sim, eu lado, não. né? Ela está com que idade agora? Pois é, tava dormindo, ela tá com 7. Tava 7 dormindo, anos. mas veio para cá. Era Isso. justamente por conta dela que eu não queria colocar em nenhuma situação de vulnerabilidade, sabe? Então, quis fazer tudo certinho. Vontade, Mary, nesses 6 meses não faltou, sabe? De pegar as coisas e vir embora de qualquer jeito, Claro, até porque a gente sabe que aqui, né, você se regularizar não é tão difícil quanto é nos Estados Unidos, por exemplo. Mas não, sabe, eu vim tudo certinho, com visto de trabalho, com um emprego, ótimo. sabendo que ia ter, né, lá o meu salário no final do mês para pagar as coisas, para Claro. fazer toda assim, da maneira correta, sabe? E Eu deixa eu acho te que perguntar conheço uma muita coisa, gente que. desculpa. Quando você Pode fala falar. assim, que você já estava com tudo pronto para vir e tudo, você já tinha ido a Portugal antes? Você já conhecia Portugal Não, antes ou não? Não. Então, quer não, dizer, foi a não. primeira vez e já foi uma ida, assim, de mudança mesmo, né? De trajetória, né? Porque às Sim, vezes tem de gente que vai, trajetória. por exemplo, Tipo, no meu caso, eu vim aos Estados Unidos várias vezes, que eu já tinha família aqui, então eu vinha muito passear, então eu tinha uma ideia quando eu resolvi vir morar aqui, né? Mas no teu caso, você já foi assim, tudo foi novo, né? Quando você chegou no país. Tá, sim, sim. E assim, eu vim e eu morei nos Açores tá. antes, né? Hoje em dia eu moro aqui perto de Lisboa, mas eu fui para morar nos Açores. Então, assim, uma vida completamente diferente. Como é que é a Completamente vida nos diferente. Açores, assim? É mais, assim, cidade do É interior, muito, região? é muito menor. Então, eu Tá. saí do Rio de Janeiro, né? Mas estava morando em Miguel Pereira, para morar numa cidade, numa vila, na realidade, de 2.000 pessoas, de 2.000 habitantes. Nossa! Então, bem tranquila Então foi mesmo, né? assim, Assim, pelo agito do bem Rio de tranquilo. E eu digo Janeiro, assim, que eu quero me reformar, aqui é reforma, né? Mas me aposentar lá. Eu quero voltar para lá para tá envelhecer lá. certo. Porque, assim, é um lugar fantástico, Uma boa incrível, com pessoas qualidade, uma boa qualidade maravilhosas. de ar. Total, Nossa, total, total. Eu adoro aquele lugar. É, depois de morar lá um tempo, eu estava achando que era tudo muito pequeno, muito complicado. Aí vim, né? A gente veio morar, mudou para Lisboa, mas depois que eu voltei de novo aqui, essa vida, esse ritmo de cidade grande, não, eu quero voltar para lá quando eu for mais velha. legal. Bom saber. E com relação. Aí, quando você chegou, né? Assim, aí como é que foi trabalhar como fisioterapeuta? Onde você foi ter o seu trabalho? Assim, era clínica, era uma agência, era um hospital? Como é que foi assim a tua Eu experiência? trabalhava numa clínica, mas eu Tá, trabalhava em dois lugares, né, pela clínica. Eu fui para abrir um setor de fisioterapia na Santa Casa, num lar de idosos.
trabalhava na parte da manhã lá, e na parte da tarde trabalhava na clínica, Certo. com esse meu colega. Por isso que eu digo que ser boa aluna na faculdade foi o que me abriu portas, né? Porque ele veio para Portugal logo que a gente se formou, então ele nunca trabalhou diretamente comigo, mas ele falou, não, Pri, eu sei que você é boa, você era boa aluna, eu sei que você é boa profissional, E ele e eu sei que vai trabalhava dar ainda como certo. fisioterapeuta em Portugal? Ele... Sim, sim, sim. Porque você falou no início, e eu sei que é verdade, que muita gente vai do Brasil, né, para Portugal, com outro tipo de profissão, né? Que muita gente que trabalha com essa parte de computação, acho que engenharia de dados, essas coisas todas, porque eu conheço algumas pessoas que conseguiram mudar do Brasil para Portugal muitos anos atrás, cerca de 20 anos atrás, porque eles abriram a porta para esse tipo de profissional. Então, E a quando porta você ainda está aberta para esse tipo de profissional. sempre, né? Sempre para esse Sempre. tipo de profissional. Então, quando você foi, assim, não tinha muitos fisioterapeutas brasileiros indo para a área que você foi, né? Você falou Açores, depois você foi. Não. Então, foi Uhum. realmente uma dica legal, assim, de um colega, né, de faculdade. Para te dar É, um empurrão, né? São aquelas coisas que a gente não sabe de onde que vem esses gifts, né? Esses presentes de Deus, né? Assim, olha, com certeza. vai dar certo. E aí você começou a trabalhar nessa clínica, ganhou Aí algo. trabalhei nessa clínica há 1 ano e meio, mais ou menos. E aí, para a área do meu marido, Lisboa era mais interessante, né? Porque foi antes da pandemia, não tinha essa questão de trabalho remoto. E aí ele veio para Lisboa e 2 meses e meio, 3 meses depois, eu vim com a Carol. E aí ia recomeçar de novo, né? Então, assim, a gente diz que a gente Cara, recomeçamos a vida 3 vezes, né? Lá no Brasil, depois quando a gente foi para os Açores e aqui em Lisboa. em Lisboa. E aí a coisa aqui na área de fisioterapia foi um pouco mais complicada, porque aí eu já não tinha mais indicação, eu já era, né, eu já era um peixe fora d'água. Então foi um pouco mais Quer dizer, complicado, mas você tinha que mostrar a tua competência profissional para você conseguir mais trabalhos, né? Porque eu estou entendendo, porque no Brasil você tinha referências, mas em Portugal você uhum, estava estudando apenas com o teu diploma, com a tua experiência, a bagagem profissional, mas não tinha ninguém para te dizer, olha, eu conheço, ela foi minha fisioterapeuta e tal. Eu entendo essa referência. Você teve que buscar isso, então. E assim, uhum, foi. foi difícil assim, o começo como fisioterapeuta. Foi difícil. Foi difícil, foi complicado, foi assim, porque você precisa sempre de indicação, né? Você precisa ter né? Alguém precisa. Porque é difícil você chegar, bater na porta, falar, oi, tudo bem? Ainda mais que, né, sendo estrangeira, né? Então, você não tem, ninguém te conhece. Então foi uma coisa, foi difícil, mas deu certo. Aí você começa fazendo aqui, e aí depois começou, né, a indicação sempre de boca a boca, E aí essa eu é comecei a fazer os importante atendimentos também. domiciliares, e isso a coisa foi fluindo, foi acontecendo. E Pri, você acha assim, porque eu sei que Portugal tem uma população é, bastante de idosos, né? Então, assim, o teu método, né, de trabalho que você aprendeu no Brasil, porque eu sei que no Brasil tem excelentes escolas, né? As faculdades são excelentes. O brasileiro, eu acho que ele já chega, a minha opinião pessoal, eu acho que o brasileiro ele já chega em qualquer lugar do mundo já com uma certa diferença, porque as escolas realmente são boas e nós somos bons alunos, assim, a gente se dedica realmente. Então, eu acho que já tem aí brasileiro, eu acho que em qualquer lugar do mundo, sem dúvida nenhuma, já chega um pouco à frente do que as outras pessoas imaginam que E a seja. gente tem uma coisa, Mary, que eu acho que é o grande diferencial de todos os lugares que eu já trabalhei aqui, que é a comunicação. A gente tem uma comunicação muito ampla, sabe? Então, tanto a comunicação específica do trabalho, como
né? A maneira de falar, você consegue você já consegue, né? Então é muito mais fácil. É lindo isso, porque eu, por exemplo, eu vivo muito isso na minha profissão, sabe? Assim, no meu trabalho na escola, eu tenho muito isso. Então, assim, eu sempre digo, eu não devo isso a mim, eu acho que eu devo à própria cultura. A gente chega, a Uhum. gente se faz presente, assim. Eu acho lindo isso do brasileiro, por isso que às vezes eu torço muito para que as pessoas no Brasil, elas assim acordem para os seus sonhos, acordem para as coisas assim. Não, porque eu acho que eu era uma pessoa muito acomodada quando eu morava no Brasil. Então eu acho que quando a gente põe o pé para fora, não sei se você concorda comigo, a gente tem uma força que a gente traz junto, né? Eu não sei se é da própria cultura, é a oportunidade que você tem ali na sua frente, que aí você quer enfrentar e você quer, poxa, eu tô aqui, por que que eu não vou conseguir, né? Então, e aí Uhum. você começou então o seu processo, o seu trajeto de ir assim conquistando e trabalhando e usando o teu método e aí como é que isso tudo fluiu dentro da tua profissão? Foi passo de formiguinha nele. Foi assim, indo pouquinho a pouquinho, uma indicação aqui, outra indicação ali. Eu hoje atualmente trabalho numa clínica que foi por uma indicação de uma pessoa. E aí estou super feliz com o trabalho lá, mas aí o trabalho lá é um trabalho mais não tem muito a ver com essa questão dos lá eu não trabalho só com idosos, né? A gente tem é Com uma clínica todos geral. que E aí por tá, isso que passa eu divido ali o meu tempo entre a clínica, né, e o trabalho aqui no online, para eu ter mais contato com os meus idosos, para eu ter contato com essa questão da prevenção de quedas, que realmente é o que eu amo fazer, né? Não que eu trabalho na clínica eu não gosto, gosto, claro, mas eu sinto falta, sabe, desse contato aí maior com os idosos. legal. Agora, com relação à tua trajetória, chegando aí em Portugal, essa questão, por exemplo, do idioma, né? A gente sabe que português, mas português em Portugal é diferente, né? Do português no Brasil. Totalmente Então, diferente. começar pelo idioma, assim. Para quem chega do Brasil, assim, consegue, assim, se adaptar rapidamente com a linguagem, né, com o idioma correto, a forma de usar lá, porque é um pouquinho diferente. Eu sei que tem algumas palavras que são bem confusas. Então, eu aprendi algumas coisas indo visitar, né, assim, comboio, né, trem e tal. Mas para quem vai morar, é respeitado isso com relação ao idioma, assim, a pessoa em Portugal, assim, eles conseguem entender que você é do Brasil, você está chegando de um outro país, que Sim, você sim. sabe, eles têm esse respeito Tem, nessa parte. tem, tem, tem. Tem. Eu nunca tive problema com isso aqui, Meire. Mas realmente, a gente fala o mesmo idioma, mas não é o mesmo idioma, né? Uma das coisas que eu sinto, por exemplo, atualmente na clínica onde eu trabalho, eu faço muito relatório. E o português escrito, eu tenho que me policiar muito, porque às vezes eu escrevo no português do Brasil e depois vou lá e escrevo no português de Portugal, né? Porque o português daqui é o português correto, né? Então, assim, Aham, sim. a colocação verbal, né? Então, a gente sente ali um pouco ainda a diferença, mas a gente se atrapalha um pouco, né? Até eu me lembro que uma das coisas que para mim foi muito difícil, até engraçado falar isso, mas para Não, mim foi é muito ótimo, as pessoas difícil. querem saber isso. Fala. Porque, por exemplo, lá na clínica, né, quando eu trabalhava nos Açores, e nos Açores ainda é um pouco diferente, porque o Porque a português lá é mais cidade do carregado. interior, né? A cidade do interior, com certeza, deve ser um pouquinho mais tradicional do que uma cidade mais aberta como Lisboa, né? Que é uma cidade grande, Sim, com pouca sim. população. E lá nós éramos pouquíssimos brasileiros lá, né? Sei lá, posso contar, acho que foram, sei lá, 5 brasileiros. Então era Certo. bem diferente. Aí Aham. uma das coisas na clínica, a gente faz muito exercício, e aí eu pedia, né? Por exemplo, eu ia chegar para uma senhora e falar assim, no Brasil eu falaria, é fazer o exercício para levantar o bumbum da maca, né? Fazer aquele exercício de ponte.
E Certo. lá era levantar o rabo da marquesa. Então, assim, para mim era muito Eu difícil acho que eu conseguir falar ia. o rabo, porque é extremamente grosseiro no Brasil. Mas aqui não, aqui é normal, né? É uma Então, coisa tem as coisas normal, que. é. Aham. Então, porque eu também vejo essa questão do idioma em Portugal, porque eu vejo muita gente falando assim, ah, eu gostaria de morar em Portugal também, porque vai ser mais fácil para mim, porque em Portugal fala português. Então, você não tem que ter, né, aquela coisa de ter que estudar um idioma, se preparar para chegar no local e falar, né, como o francês, né, como o alemão, como o Uhum. inglês, o espanhol e tal. Então, essa questão do idioma é interessante quando você fala isso, porque para as pessoas perceberem que mesmo sendo, mas tem aquela coisa do português bem tradicional, que muitas palavras, né, a gente no nosso português no Brasil, às vezes se torna até, né, pejorativo, né? Algumas Sim, palavras uma que eu das estou coisas, rapariga, que no Isso, Brasil é, né? aham, Aqui é totalmente não é uma normal. coisa Tem legal. uma outra Isso, expressão aqui que eu aqui achava estranho. Às vezes tinha na porta, por favor, fechar a porta SFF. Aí eu falei, gente, o que que é SFF? Se faz favor. se Até eu faz entender o favor, que que era, se faz favor, e aqui é tudo SFF, muito comum. a abreviação, Se faz então, favor. né? É. Então tem essas coisas assim Legal, de né? diferença, É né? legal isso também, é divertido. E com relação assim ao clima e à temperatura, porque em Portugal tem as 4 estações bem obedecidas, assim, bem regulares. Tem, Né? Agora vocês tem. estão, né, assim, em pleno Agora a gente está no final do inverno, no graças a final do Deus. inverno, como aqui. Aí No final do estamos bem inverno, é. para a primavera. Então, assim, morando no Rio de Janeiro, né, com aquela temperatura maravilhosa do Rio, né, sol o ano inteiro. Então, viver o inverno em Portugal foi o primeiro inverno foi difícil, assim, foi Foi. complicado. Não foi tão complicado porque a gente, nessa época, morava nos Açores e lá não é tão frio. Tá. Mas o primeiro inverno aqui em Lisboa foi bem complicado. Aham. Porque não é nem a temperatura, porque nem faz tanto frio, não faz temperatura aqui, não, você não tem temperatura abaixo de zero. Mas é Tá. muito tempo, são muitos meses Muitos de meses. frio. Aham. Então chega uma hora que eu já não aguento mais, eu já quero sol, eu já quero andar É. de braço de fora, eu Nós, já e quero nós ver meus pés. Isso mesmo. E Então nós é brasileiros, complicado. você é vindo do Rio, eu de Fortaleza, né? Então, assim, são lugares assim que tem muito sol. Então, assim, para mim, o sol, eu me vejo às vezes, eu vou para o sol, assim, num dia desses dias aí tá inverno, e eu olho para o sol, assim, eu fico sentindo o sol, eu quero viver aquele sol. Porque, como você disse, são 4 meses intensos de temperatura, que às vezes dá uma certa tristeza. Eu fico muito melancólica na época do inverno, sabe? Assim, eu Sim, fico muito sim, caseira, eu fico muito dentro de casa, eu olho muito tempo antes de sair, de assim, sair. É. sabe, assim, até para escolher uma roupa para sair, eu digo, ai meu Deus, eu acho que eu não vou não, porque eu vou ter que colocar tanto casaco, tanta coisa, acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Isso Então, foi uma assim, o das coisas, inverno, Meire, que eu até fiz um post essa semana sobre isso, sobre o que que o frio me fez criar disciplina aqui. Porque se deixar, a gente realmente só eu vi, sai eu vi, porque tem que muito sair, importante o teu post, é mesmo. né? Então, assim, tipo, eu hoje em dia não deixo de fazer nada por causa do frio. É claro que, por exemplo, dia 31 de dezembro, um frio esse ano aqui, um frio danado. Vou para a rua para ver fogos? Mas nem, não tem a menor possibilidade de eu fazer isso. É, uhum. Mas sair para fazer natação, né? Nada. Outro dia teve um dia que eu nadei e saí de casa com 6 graus. E fui, sabe? Mas assim, chega uma hora que Disciplina, isso chama-se você não disciplina. aguenta mais. Essa É, semana também eu falei, eu tirei uma foto e falei assim, tô aqui só olhando, assim, o sol tá aquecendo o meu coração, porque o meu corpo não tá aquecendo nada, tava frio, danado, muito vento. O problema daqui, principalmente de Lisboa, é o vento. É um vento aqui também. gelado. Aqui também tem uma época que é muito vento, e esse vento.
Ele é terrível, assim, ele atrapalha mesmo. E fora as coisas, né? Eu fico sempre muito com problema afônico, tenho problemas de alergia, um monte de coisa que vem com o inverno. Aí ele começa. Então, assim, bom, agora vamos saindo um pouco desse clima, da temperatura, que é o que muda, né? E assim, a alimentação em Portugal, assim, mudou muita coisa, porque eu sei que Portugal tem tem, por exemplo, o pequeno almoço, né? Que é o café da manhã. Café Eu da tive manhã. assim, uma dificuldade tremenda quando eu vim para os Estados Unidos, porque eu tinha aquela ideia de que ia só comer sanduíche aqui, que não é verdade, mas que é um outro ponto que a gente tem que conversar uma outra vez. Mas aí em Portugal, assim, a alimentação, né, para você que estava chegando com uma filha pequena, essa questão de se alimentar, de se adaptar aos costumes assim do país. Como é que foi essa parte? Foi fácil para você? Foi fácil. Isso foi muito tranquilo. Foi muito tranquilo, Tá, assim. Tem algumas modificações, né? Por exemplo, aqui a sopa é presente em todas as refeições, né? E para a tá. gente no Brasil não, né? Então tem sopa A no sopa é uma almoço, tem única sopa no refeição. Aí é jantar. parte, né? Não, tem a sopa e tem o segundo, que eles chamam, que é o prato mesmo, o prato principal. Tá. Então você tem sopa em todas as refeições, é a sopa mais o prato. Então, isso foi uma das coisas, assim, mas também acostumei, assim, tiveram algumas coisas, tipo, até eu conseguir identificar o arroz que eu comprava no Brasil, eu usava, tipo, Uncle Ben's no Brasil, até eu identificar qual era o arroz que eu gostava aqui, né, Até você demorou um pouco acertar, mais. né? Acertar assim, mas quando As você frutas, aqui chegou, tem algumas frutas que não tem no Brasil, mas até que não foi muito difícil, não, muito pelo contrário, Meire, porque a qualidade das coisas aqui, da comida, é muito boa. Né? Então você se verdade, acostuma logo, né? Você se é. acostuma É com uma coisa das boa, coisas você que se eu acostuma acho bem. que morar fora do Brasil, para mim, é muito importante, assim, essa ida ao supermercado. Você descobre coisas, assim, de boa qualidade, né? Que independente da sua condição financeira, tem para oferecer, né? Porque eu vejo que no Brasil mesmo, assim, tem supermercados que são localizados numa certa zona de mais poder aquisitivo, então tem mais opções, né? Numa outra comunidade já não tem. E aqui é geral, né? Aí em Portugal também eu sei que porque eu quando eu estava passeando aí, eu cheguei aí no supermercado várias vezes, até mesmo por curiosidade, para comprar, para ver como é que Uhum. é. E são frutas, são vegetais, tem muita coisa fresca, tem muita coisa de boa qualidade, né? O preço também eu achei um preço bom para você comprar e fazer, talvez até melhor do que se você está hospedado, está viajando, até você ir para restaurante. Uma das coisas que eu achei muito interessante aí é que durante o dia, né? Tem os intervalos, né, Priscila? Vamos aqui falar para o pessoal. Hora de almoço, tem lugares que fecham, né? Assim, não tem essa coisa de você. Tem aquele horário estabelecido, aí se você quiser almoçar um pouco mais tarde, já não é almoço, já passa a ser jantar. E aí tinha lugares que Uhum. fechava, né? E a gente, Que como estava fecha. passeando, então a gente ficava procurando lugar para almoçar, mas não é mais horário de almoço. Porque no Brasil, 3 horas da tarde, você procura um lugar para almoçar, ainda está aberto, né? Ainda está Aqui funcionando muitos lugares fecham às 3, restaurantes, né? Fecham às 3 horas e depois só abrem de novo às 7 para servir o jantar, para servir o o jantar. horário do Ah. jantar, certo? São coisas bem, bem diferentes que quando a gente está visitando, a gente chega a observar, mas eu acho que morando você já vai se adaptando, né, a essa coisa. E como é que foi a parte de escola, por exemplo? Você conseguiu escola para sua filha? É fácil para os brasileiros chegarem e colocarem os filhos numa escola pública, ou existe opções de escolas particulares, assim, na tua visão, né, de mãe, assim, um casal chegando em Portugal para morar, né, com os documentos e tudo, tem condição de chegar e procurar uma escola pública? Como é que funciona essa parte educacional aí? Aqui tem uma questão, e isso não é só Portugal, não, é Europa de uma maneira geral. As creches são muito difíceis. Então, tem mães que já descobriram que estão grávidas e entram para a fila de espera.
Por exemplo, programa. lá nos Açores, quando eu cheguei, não tinha vaga. E aí, como era um lugar muito pequeno, todo mundo falava, não, mas aqui tem uma ama. Aí eu, ama? Como assim, gente? Uma Tem uma babá. ama, que era uma, é tipo uma babá, uma pessoa que fica com as crianças e as crianças vão para casa dela. Isso para mim, num Certo. primeiro momento, me soou assim meio estranho, mas funciona super bem. Então a Aqui minha também filha funciona. ficava com a ama, e aí aqui quando a gente lá, isso lá nos Açores, ficava lá o dia com ela. E funcionou super bem. Não tenho nada o que falar, funcionou super bem. Até foi bom porque ela ficou lá e aí ela aprendeu todos os costumes, né? A gente veio para cá, ela tinha 1 ano e 8 meses. Então ela aprendeu todos Aí os ela foi costumes. aprendendo até a falar, né? A falar, a comida, o tipo da comida. Então foi, né? Aí quando a gente veio para cá, para Lisboa, ela estava com 3 anos. Aí foi um pouco mais difícil para conseguir a vaga. E aí a Qual gente é a foi para uma que a média gente chama aqui da idade, mais ou menos, para a escola pública, para colocar os filhos na escola pública, assim, para os para pais entrar na conseguirem escola vaga para mesmo, entrar na escola escola? pública. É por volta de 5 anos, porque tem uma coisa assim, até os 5 anos, que é o Jardim 1, né? As crianças dormem à tarde. E o lugar tem que ter uma estrutura para as crianças dormirem. Então, Tá, dos 3 aos 5, ela ficou num que a gente chama aqui de IPSS, que é como se fosse é particular, mas tem um subsídio do governo, tem o né? subsídio do Então, não governo, é certo? 100% Tá, particular. certo. E aí, depois, com 6 anos, é obrigatório. Todas as crianças acima de 6 anos é obrigatório ter vaga na escola. Então, pode ser que você não tenha uma vaga na escola perto do seu domicílio, que seja um pouco mais distante, mas vaga com certeza vai ter. Daí é fato. A educação aqui E é levada bem a sério. o horário escolar de uma criança que entra na pré-escola com 5 anos de idade, né? No caso, quando você levou sua filha para essa escola, o horário escolar das atividades começa a partir de que horas, assim? Das 9, é de 9 às Das 5. 9 da manhã é um horário integral, como aqui nos Estados Unidos, que tem escolas aqui que entra, fica o dia todo, né? Aqui é integral, é de 9 às 5. E servem, assim, é servido o pequeno almoço, o café da O manhã para as almoço. crianças. Não, só o almoço. Então, assim, por Só, exemplo, ela vai para a escola, leva o lanche, aí a escola serve o almoço, mas a gente paga o almoço por fora e eu tá. tenho o lanche da tarde. Então, mas, Então, ela mas fica eles, mais ou eles servem o menos. almoço. Essa criança que entra na escola com 5 anos de idade, nesse programa, né? Ela fica mais ou menos quantas horas durante o dia na escola? Chega a ficar umas 6 horas, mais ou menos? Eu Uhum. estou te perguntando, porque É, como pedagoga, aqui nos Estados Unidos a gente tem um programa assim, um pouquinho diferente. Né? Tem algumas escolas particulares que elas têm um programa assim do dia inteiro, mas a escola pública hoje ela oferece, né, After School Program, que é depois do horário normal da escola, para ajudar aqueles pais que trabalham, né? Porque aqui muita aqui gente também tem isso. Que é o que tem aqui isso. chama ATL, tem. É Tá. ATL, Atividade de Tempo Livre. Então, depois das 5, as crianças podem ir para esse ATL, né? Por exemplo, na escola da E minha filha faz tem um o ATL e cumprimento, ficar até, acho que se eu não me engano, 7 horas, 7h30 da noite, uma coisa assim. certo? Você Tá. paga Então a existe parte, né? também. Tá, legal saber, Existe. porque eu A tô criança falando pode assim, entrar antes das 9, né? E pode entrar, se eu não me engano, às 7h30. Pode entrar antes e ficar até o final do dia, né? olha, a Su tá falando aqui, ó, minha neta, acho que ela tá falando da aluna, né? Entra às 7h30 e sai às 4 horas da tarde. Quer dizer, é um horário interessante, porque a criança tá na escola, tá cumprindo as atividades, né? Tá em perfeita segurança, tá se socializando e os pais ficam tranquilos. Porque assim, eu lembro, né, na minha época de infância, a gente estudava ou pela manhã ou pela tarde. Eu não sei como Uhum. os pais da gente davam conta. Porque eu fui criada, né, 6 filhos na família. Então, a metade estudava de manhã, a metade estudava à tarde.
Então tinha sempre que ter alguém em casa para cuidar, né, de mim e dos meus irmãos. Então hoje em dia, aqui nos Estados Unidos, eu estou vendo que Portugal, né, e a Su está falando lá de Itu, né, que é a netinha dela, a Luna, beijinho aí para a Luna, tá? Tem esse horário, né, de 7h30 até às 16 horas, quer dizer, isso favorece. É uma informação interessante para quem está pensando, né, em mudar para Portugal, está pensando em mudar de país e tem filhos pequenos, já saber como que vai resolver isso Mas aí. aqui tem uma coisa, aqui tem muitas férias, né? Por exemplo, agora vai ter as férias do Carnaval, tem as férias da Páscoa, verão são 2 meses e meio de férias, e assim, Uhum, agosto aqui tudo fecha. porque as Agosto pessoas é viajam férias. Então, no assim, verão. não tem o ATL, não tem. As crianças têm que, verão, agosto, as crianças têm que ficar em casa. Mas Então, existe aí, não é fácil. é, eu estou entendendo, mas, por exemplo, no verão, né, julho e agosto, porque aqui também, né, o verão, julho e agosto, já no começo de junho a gente já tem, aqui são quase junho e julho, porque começo de agosto recomeçam as aulas. Então, existem as colônias de férias. Aí existem as colônias de férias, assim, as escolas que abrem para atividades extracurricular, mas os pais têm que pagar. E algumas Uhum. escolas públicas, eles têm também semanas de atividades. Mas é tanto que é uma corrida essa época do ano, eu falo assim, fevereiro, os pais já começam a se organizar com o que eles vão oferecer aos filhos nessa época de junho e julho. Porque vai estar Julho. toda a meninada vai estar em casa, né? E assim, quem trabalha? Os pais Aqui, trabalham. Então, como é que é feito isso aí em aqui Portugal? é Como é que junho, vocês fazem? as aulas terminam no final de junho. Aí, julho, geralmente, por exemplo, a escola dela tem ATL em julho, né? Aí tem as atividades que às vezes eles vão para a praia, Certo. tem né? Mas agosto não. Agosto só se for uma coisa assim, você se programa para ter alguma outra atividade, mas não é muito fácil, porque realmente as coisas fecham. Por exemplo, você tem restaurante que fecha o mês inteiro, você tem loja que fecha o mês inteiro, você tem escritório que fecha o mês inteiro. Então, muita coisa que fecha em agosto. E aí realmente todo mundo viaja mesmo. Então a gente Tá. até está no momento de marcar férias, quem é que vai tirar férias, quantas semanas a gente vai tirar Naquele férias mês para os dois poder juntos, realmente. né, para ver Certo, entendi. como é que vai ser. Nossa, eu agora fiquei preocupada com essa coisa de fechar tudo no mês de agosto, né? Porque assim, para quem Fecha está tudo. visitando Portugal no mês de agosto, então fica difícil, né? Porque assim, muita coisa Não, as fechada. coisas todas ligadas mas as coisas ligadas ao turismo, não. Aí tá tudo funcionando Continuou. a todo Certo. vapor. Mas eu digo assim, de repente uma As papelaria, escolas, digamos assim. A departamentos escola, ou públicos, então, aí muita coisa fecha. bibliotecas. Certo, Isso. entendi. Aham. E com relação assim, com relação a essa coisa do trabalho, assim, hoje em dia, como é que está Portugal, assim, para quem está chegando, assim, quais são as profissões, vamos falar aqui do, né? Porque muita gente quer ir, né, Priscila? Muita gente quer ir. Eu sempre falo para as pessoas que querem morar no exterior, quem me pergunta, gente, existe todo um preparo. Você não cai de paraquedas no país, porque você não vai conseguir cumprir a sua meta. Eu acho que são 2 anos para você até, essa é a minha opinião, tá? Com relação até 2 anos de adaptação, de você realmente conseguir recomeçar, porque é um recomeço, né? Então, assim, como Uhum. é que está hoje em dia Portugal para brasileiros? Assim, existem algumas categorias que estão abertas aí de trabalho? É fácil, assim, para um casal chegar em Portugal e conseguir emprego em 3 meses, 4 meses? Como é que funciona isso aí para quem mora em Portugal hoje? Meire, é assim. Eu até falei essa semana. Eu não recomendo que ninguém venha para cá sem um emprego garantido. Por Concordo. quê? Não recomendo.
porque aqui algumas áreas ainda, né, tem oferta de trabalho mais amplo, né? Por exemplo, Uhum. essa área de tecnologia. Essa área sempre tem. Mas, por exemplo, fisioterapia não é uma área muito fácil aqui. Tem muita gente né, que quer um emprego e a preferência, claro, vai ser sempre do nacional, né? Do português, é óbvio. Então, assim, e tem uma outra coisa, os salários aqui são muito baixos, né? Tem um número que eu não consigo entender essa matemática daqui. Pelo que os dados oficiais dizem, é que 75% da população portuguesa ganha um salário mínimo. E o salário mínimo agora, se eu não me engano, acho que é por volta de 700 euros. 700 euros. E é Pois muito difícil você viver com 700 euros aqui. é. Muito Eu li, difícil, porque Priscila, eu li. Ah, desculpa. Eu li outro dia que para você alugar um local para uma família média fica em torno de 1.500 euros. Aí eu fiquei pensando, como que alguém ganha um salário mínimo de 700 euros e vai conseguir alugar um local para morar? E aí tem que fazer quantos salários, né? pois é. Então, assim, é meio que. E tem uma questão que eu acho muito complicada, até cruel, do YouTube, né? De ir muita gente para o YouTube dizer que Portugal é uma maravilha, que você consegue viver aqui com salário, uma família de os dois adultos, né? Mulher, esposa O e marido. marido ganhando um salário mínimo que você consegue viver uma família de 4 pessoas. Não consegue. Porque você vai Uhum. conseguir até consegue, mas vai ser tudo muito difícil, porque a renda, né, o aluguel aqui é caro, as contas agora, depois dessa questão da guerra da Ucrânia, as coisas realmente triplicaram de Ficaram preço, mais isso. né, ficaram mais caras. Hum, certo. E não é muito fácil, né, essa questão do trabalho. Se você vier sem documento, né, sem estar ali com visto, com tudo certinho, é mais difícil ainda. Então, eu sempre falo que via. Eu acho que imigração é uma coisa uma experiência que assim, só engrandece a gente. Mas eu acho que precisa de preparo, sabe? Porque você tem que recomeçar de novo. Então você tem que montar uma casa Isso, de novo, você tem que comprar as roupas adequadas para o inverno, você isso. tem que viver, né? Você tem que, durante algum tempo, É você um tem toda a recomeço, documentação para tirar, é um recomeço, e aí né? É um você recomeço paga, completo. né? Então a coisa tem E algumas o áreas aqui que são brasileiro, boas, mas que chega, por exemplo, em Portugal, sem documento, os indocumentados, vamos dizer assim, né? As pessoas que chegam, né? Que às vezes se desesperam, né? Porque existe muita gente que se desespera, falar, ah, não, eu vou tentar, porque aqui está muito difícil para mim aqui no Brasil. O que acontecer lá vai ser melhor do que o que eu estou passando. Existe muita gente que está passando muita dificuldade, né? E aí se arrisca e a vai. embaixada aqui é um lugar que. A embaixada não, embaixada e consulado. De vez em quando eles botam aviso no Facebook, até no Instagram, de Tá. que o número está muito grande, o número de brasileiros que estão precisando voltar para o Brasil, porque não tem como sobreviver aqui, Não tem como e que não tem voltar. dinheiro para passagem, e que eles não estão conseguindo ajudar todas as pessoas. Então é uma coisa assim, Talvez principalmente tenha depois que da entrar pandemia, até voltou numa. muita gente. Mas tá, Eu cada tenho visto dia, todo dia mesmo. chega gente também. É, é verdade. E assim, e quando se consegue chegar aí, a minha questão é que tipo de trabalho eles procuram, assim, de uma forma informal? Porque aqui nos Estados Unidos, né, as pessoas chegam e vão fazer de tudo, né? As mulheres seguem muito para a parte de limpeza, né, de casa, que hoje em dia já está o negócio da limpeza de casa aqui nos Estados Unidos já está bem profissional. Então, vou dizer, tem que ter Profissionalizado. É. seguro, tem que ter um monte de coisa, tem que ter equipamento. Então, mudou muito da época, né, que eu cheguei aqui, que era uma coisa muito comum. E os homens na construção civil. E hoje em dia, aqui também Aqui é a mesma coisa. é também a mesma coisa. Mesma E os coisa. homens hoje em dia da construção civil, hoje em dia que eles estão contratando, mesmo que não tenha documento para trabalho,
eles contratam informalmente e fazem a pessoa, é uma coisa de louco, faz a pessoa fazer um seguro, porque se acontecer de um cara cair lá de um prédio, sei lá o que, alguma coisa assim. Então, quer dizer, mesmo sem você estar habilitado de documentação, é uma coisa muito séria, né? E assim, eu não gosto de tirar o sonho de ninguém, nem falar para ninguém não faça isso, que não vai ser legal, porque fica parecendo assim que você manda aqui no pedaço, você não quer que as pessoas venham. Não é isso. Eu sempre coloco que você tem que pesquisar antes. Se você vem sozinho, você tem que fazer um tipo de pesquisa. Se você vem, não é, Priscila? Se você vem com a família, com o Exatamente. filho, você tem que pensar nessas pessoas que estão vindo com você, né? Você não vai querer chegar aí e faltar alimento para o seu filho, dormir mal. E não quer dizer que Portugal está recebendo cada vez mais, né, brasileiros, e ainda tem um número muito grande de pessoas, então, que estão indo mesmo porque querem chegar aí, querem tentar vencer e fica difícil. Então, a melhor Fica difícil. situação Eu mesmo. até fiz uma publicação essa semana. Meire, aumentou muito o número, eu não via isso, mas agora o Tá, número de pessoas, principalmente no comboio, eu vou de comboio para o trabalho, pedindo dinheiro para comer. E muito dentro do trem. imigrante de uma maneira geral. Brasileiro, muito paquistanês, indiano, africano. Das pessoas estão pedindo dinheiro para comer. E isso não era uma coisa habitual, normal aqui, De quando né? você chegou Porque aí, não era uma coisa que você via com não frequência. era. Não, era muito difícil acontecer isso. De ver uma pessoa pedindo dinheiro. A não ser que eram sempre aquelas mesmas pessoas que sempre pedem. Que Mas estão não, sempre agora você vê que a gente pedindo. como a gente, pessoas, né, e isso é muito sério, porque uma coisa é isso, uma coisa é você vir sozinho, né? Outra coisa é você ter um filho, dois filhos, é, precisando, né, de comida, de alimentação, do básico, né? Aqui você precisa de um bom casaco, precisa de um bom calçado. Tudo bem Isso. que tem muitas coisas que são baratas, mas, sabe, é bem complicado, tá bem complicado, tá bem difícil. E é exatamente o que você falou. As mulheres partem muito para a parte da limpeza, Certo. muitas vão trabalhar em lar, né, de forma que não estão licenciadas, não estão documentadas. E aqui ainda corre o risco de acontecer no final do mês de falar assim, olha, né, muito obrigada, mas eu não vou continuar com você não, né? Falar, então tá, você me paga. Eu falo, paga? Não, corre atrás dos teus direitos, porque sabe que a pessoa está ilegal. Eu já vi Nossa. acontecer, É. Que existe, né? né? Existe Então, todo tipo, né? Existe todo tipo, sim, né? sim. De É porque o pessoas, né? brasileiro, bem, ele tem a ingenuidade de achar que fora do Brasil tudo é uma maravilha, E não é, né? Que o gente, Brasil é não é. muito ruim e que fora do Brasil tudo é uma maravilha. E não Não é, é, né, não Meire? A é. gente sabe que não Eu é. sempre falo assim que, mesmo morando aqui nos Estados Unidos há 24 anos, todo dia para mim é um desafio. Eu trabalho numa escola onde eu, todos os dias, eu tenho que provar que eu sou uma profissional de muito conhecimento, de muita categoria, porque senão eu não consigo me firmar como profissional. A gente é Porque colocado em prova a sempre, gente né, é Meire? colocado em provas, isso, Priscila, você falou justamente as palavras aqui da minha boca. Gente, quando a gente mora fora do Brasil, a gente tem que provar o tempo todo. Parece que está escrito na Todo. nossa cara que nós somos estrangeiros. Não adianta se eu me tornei cidadã americana, se eu tenho o direito de voto, se eu pago meus impostos aqui. Eu Você vai continuo ser sendo sempre brasileira. para a cultura deles, eu continuo sendo brasileira. E assim, de vez em quando, hoje em dia, eu já sou uma pessoa muito mais forte, porque a gente vai adquirindo experiência, a gente vai ficando. Eu sempre uso uma palavra que eu me defino como profissional, digo assim, eu sou muito brave. Assim, se para alguém me derrubar no meu trabalho, ela tem que estar muito, porque eu sou muito segura de mim. E assim, eu passo cada coisa que se eu for trazer aqui na internet para vocês, gente, vocês não, isso não é verdade. Mas é aquela força que a gente tem. Mas eu também digo o seguinte, que a gente consegue vencer, né, Priscila? A gente consegue. Uhum.
Então, antes de você decidir vir, sair do Brasil, morar no outro país, você tem que ter tudo isso muito bem explicado. Assim, E você tem tem que uma estar... outra coisa, Mary, que eu acho muito importante. É a gente falar também com muita. Imigrar não é para qualquer pessoa. Não, Tudo não é. bem você não aguentar e voltar. Tudo Isso. bem. Você pelo menos teve a coragem de tentar, de sair, né? Não deu certo? Volta e tudo bem. E aí tem gente que fica, às vezes, passando E pão que o diabo sofre, amassou isso mesmo. Aqui acontece porque não muito. quer voltar. Mente para a família no Brasil, fala para a família que está morando tal, que tem isso, que tem aquilo. E aí, na verdade, está aqui, sabe, assim, passando muita dificuldade. Eu conheço muitas pessoas que eu já cheguei a dizer: olha, você tem família no Brasil, por mais que você ache que lá no Brasil você não consegue, mas assim. Você vai ter alguém lá que vai te ajudar, vai ser melhor para você, porque eu vejo que tem pessoas que vivem aqui de uma forma muito infeliz e vivem miseravelmente, assim, Uhum. sem conquistar as Porque lá coisas. no Brasil, E né, Mary, isso daí eu até fiz essa semana também. Sempre vai ter uma vizinha que vai fazer, vai aumentar o almoço e não vai te deixar passar fome. certo, Sempre vai ter alguém para te ajudar. Aqui nem sempre. Quando você está nem fora do seu sempre, país, nem sempre. nem Então, sempre. Outro dia, eu tive já uma live com uma amiga que mora na Suíça, e ela comentou isso aqui numa live. Ela falou assim: não adianta que você mora no exterior, você é responsável por você e pelos seus problemas. Ninguém vai resolver teu problema. Ninguém vai chegar e vai resolver tudo para você. No Brasil, a gente tem a coisa daquela coisa que o vizinho ele te oferece, um amigo, um companheiro de trabalho, chega e fala: olha, eu estou aqui, eu te dou. Aqui eles também têm uma parte de generosidade, mas é cada um faz o seu. Ninguém vai sair do seu mundo a para lei do olha, eu Muricy, estou cada aqui um cuida de si. para resolver teu É. problema, né? Então, a lição é sempre essa. Assim, eu não sei se o pessoal quer fazer alguma pergunta, né? Tem tanta gente entrando aqui e ouvindo aqui a gente falar, né, sobre essa história. Mas quando eu te convido, Priscila, sabendo que você é uma profissional, você tem um trabalho maravilhoso dentro da tua profissão, da tua carreira, mas você vê, você também percebe essas diferenças, né, de quem mora. Então, eu jamais recomendaria para alguém sai do Brasil, sabe? O pessoal vende lá o que não tem e sai para se arriscar e vem, e é difícil. E hoje em dia, eu acho que as portas estão cada vez mais se fechando, assim. Hoje em dia, todo mundo já sabe se você é legal ou se você é ilegal. Você vai trabalhar no local aqui, eles já querem saber tudo, eles querem ver toda a tua vida profissional, documento, papel e tudo. Então não dá mais para você brincar de que você mora aqui, que você faz parte, não. Para você entrar num trabalho aqui, eles fazem uma pesquisa assim, enorme, que às vezes eu fico pensando, eu digo, meu Deus, será que esse pessoal pensa? Porque já chegaram para mim, já me perguntaram se o Brasil tinha ótimas faculdades, se no Brasil a população terminava o segundo grau, porque é tudo falta de Uhum. informação, né? Sim, Então, por sim. isso que eu digo que a Aqui isso gente não tem que ter, acontece tanto porque a relação com o Brasil é muito, muito é próxima, né? mais, é mais Mas próxima, né? hoje Não é até como chegou, meio, eu aqui. até deixei separado aqui para por aqui, ó. Chegou minha carteira da ordem profissional, sabe? Porque eu vim para. Isso foi até um dos assuntos bem tranquilos fazer essa equivalência, Certo. mas ter uma carteira profissional, o registro, tudo Parabéns, viu? certinho, né? Eu já vim com isso, mas ano passado que foi criado a ordem, né? Como se fosse o CREFITO do Brasil. E é mais uma conquista, sabe? E aí eu fico feliz da vida com mais uma conquista aí de ter o meu registro profissional no Brasil e ter o meu registro profissional aqui. Obrigada por Porque, você compartilhar aqui com a gente, tá, essa conquista, porque eu sei o quanto que foi importante para você. Então, essa questão de Portugal hoje em dia, então, é aquela coisa, o turismo em Portugal é muito lindo, né? As cidades são belíssimas, Portugal é muito bonito, né? muito bonito. A última viagem eu consegui ir até Porto,
Viajamos com a família inteira, a família do Brasil e daqui. Nós pegamos um comboio aí em Lisboa, fomos até Porto. Olha, eu me emocionei em Porto. Eu quero voltar lá um dia. Eu fiquei encantada com aquela cidade, com a beleza, com a história, é, com tudo, assim, com a comida, com os vinhos. Então foi assim muito divertido. É um lugar lindo. E depois nós voltamos para Lisboa, ficamos mais um dia em Lisboa e tudo. Portugal é um lugar, são lugares assim belíssimos. Assim, é gostoso você passear em Portugal. Eu acho que antes de querer ir morar, eu acho que as pessoas têm que conhecer primeiro o lugar. Vai lá, Uhum. visita, vê como é que é, né? Observa de uma forma, né? Se tiver a oportunidade de visitar antes de decidir e morar, né? E hoje em dia existem já muitas empresas, né, Priscila, que abrem espaços, né, para pessoas que vão viajar, né, com visto de trabalho, né? Assim, no caso, tem muitas empresas hoje em dia que oferecem assim, trazer brasileiros para trabalharem em Portugal, assim, existe essa Depende da classe de área, Meire. saúde, depende da área, Depende da assim, área. tá, Aqui a área que eu vejo que tem realmente que tem mesmo é a área da informática, da a área informática, do pessoal processamento de de dados, tecnologia, de inteligência de TI. dados, certo, É. tá. De Nessas outras. resto, não é muito fácil. Tá, entendi. E o que que uma família que mora em Portugal faz no final de semana? O que que vocês fazem assim para se divertir, para passear? O que que vocês gostam de fazer quando vocês não estão Aqui trabalhando? tem muito parque, né, Meire? Então, Parques assim, são maravilhosos. quando E também eu amo são tem muito parque, piquenique tem no muita parque. coisa para criança. Todas as freguesias, os bairros aqui tem uma pracinha sempre bem montada, sempre bem cuidada. Por exemplo, aqui em Lisboa tem muito museu. E aí, para os moradores, museu, depois das 2 horas da tarde, você não paga a entrada. Mas assim, é muito natureza mesmo, é muito parque, né? Tem muita coisa interessante para se fazer. Eu acho lindo esse tipo de diversão no final de semana da família, assim. Parque, museus, aqui também. Então, porque eu acho assim que você dá oportunidade, né? A pessoa não precisa gastar dinheiro para estar indo muito nos lugares, fazerem. Mas assim, você curtir com a família, a gente valoriza muito aqui essa parte de natureza, de parque, de caminhada, de ir nos lugares e tudo se reunir com a família, sentar na grama, caminhar com o cachorro, eu também adoro. Então, eu tinha essa É. curiosidade para saber o que que os brasileiros residentes em Portugal gostam de fazer no final de semana. E aí você me respondeu agora. Que maravilha. E você tem mais alguma coisa para passar para a gente, assim, de informação de Portugal, assim, a tua visão? Valeu a pena, né, no teu caso, tu e do teu esposo, vocês morarem em Portugal, terem decidido, ter passado, né, por todo o processo de mudança, né, legalmente para Portugal, assim, valeu a pena? O que que Meire, você diz? assim, eu todos os dias agradeço, né? Primeiro eu agradeço o Rafael, que é o meu amigo que me deu essa oportunidade, e assim, eu falo que para mim foi a melhor coisa. Tanto que eu hoje nem me imagino voltando a morar no Brasil. Não passa pela minha cabeça, né? Não é fácil, tem que ser be brave mesmo, a gente tem que É, é provar verdade. todos os A dias, gente é tem complicado, família, né? Isso. mas E sua, assim, e sua eu digo mãezinha pelo menos vai para em mim, Portugal? A sua mãe vai te visitar em Portugal? Assim, ela vem te vem, visitar? ela vem todo ano. Ah, vem Ela vem todo ano. todo Ai, que ano. delícia. A minha também. Vem A minha vem todo ano. várias vezes no ano. Isso Então, é isso bom, daí né? já é uma. Não, isso é bom. É bom, Então, né? assim, eu não consigo, hoje em dia, pensar em não morar aqui, né? Eu gosto muito. Tem certas coisas que, né? Às vezes a gente fica de cabelo em pé, a questão da política, que é uma coisa que está bem complicada, Eu acho que a mas política para está no mim mundo foi. inteiro. Eu acho que o mundo inteiro, hoje em dia, a política está muito
conturbada, né? A gente aqui também nos Estados Unidos, a gente está passando por um período assim, né, de espionagem, um monte de coisa. É assim, cada dia eu assisto cada vez mais coisas na televisão e a gente fica, né? A gente tem horas que você dá um suspiro, você fala assim, nossa, eu achando que aqui eu estou muito bem segurada, resguardada, mas a gente não sabe, né? A gente só tem que Não sabe. agradecer todos os dias, né? A Su sempre diz, né, que o que ela mais quer na vida é acordar todos os dias. E eu sempre lembro dela, sabe, de manhã, assim, é verdade. A gente tem que acordar todos os dias e viver um dia após dia, né? E viver bem aquele Isso. dia para você poder se sentir melhor. Porque se a gente for começar tá muito difícil. A política, acho que no mundo inteiro, não só Portugal, Estados Unidos, Brasil, em todo lugar. Eu acho que o ser humano ainda está muito doente ainda por muitas coisas, né? Ainda falta muito para a gente ter uma, um número grande de pessoas vivendo melhor, né? E às vezes eu fico muito Uhum. triste e eu mesmo morando aqui há tanto tempo, tem coisas aqui que eu não gosto, mas tem coisas também que eu gosto muito, mas eu também não sei se eu conseguiria morar novamente no Brasil. Às vezes as pessoas me perguntam, eu amo ir ao Brasil, passear, eu gosto de receber as pessoas quando vêm aqui, mas a gente já passa por um estágio, né, de adaptação tão forte, né, Priscila, que é Porque a gente se difícil torna pessoas mais fortes. Então a isso. gente quer sempre mais, sabe? Eu digo que eu a minha zona de conforto é a desconforto. Eu não consigo mais viver na zona de conforto, entendeu? Tem que ser fora do conforto. Então, Eu entendo. Porque também, assim, a minha cabecinha, ela pira também, assim, sabe? Sempre eu tô querendo fazer outras coisas, eu tô sempre com ideias, eu tô sempre com alguma coisa. E, às vezes, as pessoas até se surpreendem, assim. Olha, amei falar com você, tá? Obrigada por você ter vindo aqui também. conversar com a gente. Olha, eu vou colocar aqui a informação do teu Instagram. Coloca mais dicas lá de como a gente fazer exercícios dentro de casa. Eu sempre faço a da garrafinha, tá? Do peso. Tem outras também que eu vou lá no teu Instagram e às vezes eu tô assim sentada no sofá e aí eu lembro da Priscila. Aí eu digo, eu vou fazer um exercício aqui do pé e fazer essas coisas porque eu acho, gente, que esse tipo de exercício que a Priscila passa lá no Instagram dela, no Físio Priscila Chaves, vocês têm que acompanhar, porque são exercícios práticos, gostosos de você fazer sozinha, que você não perde seu tempo. Eu, como sou uma pessoa que não dá para eu ficar indo para academia, eu não tenho tempo, eu passo 9 horas dentro, né, da escola, já saio muito cansada, então a minha caminhada é a única coisa que eu consigo fazer durante a semana. É, mas o exercício físico para a gente poder ter essa boa autonomia. Priscila, eu sempre Isso, eu passo, vou botar mais coisa lá. põe mais coisa lá, eu sempre mando umas coisas para minha mãe, né? A minha mãe vai fazer 85 em maio. E eu falo para ela, sabe assim, eu cobro muito dela, sabe? E ela, não, hoje eu fiz minha caminhada, hoje eu fiz isso. Eu falei, já fez o exercício de sentar e levantar da cadeira sozinha? Então, assim, eu fico em cima, Isso. sabe, com ela, sabe, assim. Aí ela fala assim, não, hoje eu não fiz. Eu falei, por que que não fez, sabe? Então, se você tem uma mamãe, uma vovó que precisa desse estímulo, gente, é muito importante, tá? Porque eu também, quando eu chegar nessa fase, eu quero ser estimulada. Então, acho que é importante. Um beijo, tá? Obrigada a Beijo, obrigada cada pelo um de convite. vocês que entraram aqui para Obrigada nos a todo mundo ver prestigiar, você. as amigas que vieram aqui nos prestigiar. Um beijo meu aqui de Atlanta para todas as pessoas que vieram aqui nos assistir. Essa live vai ficar gravada e depois segue lá para o meu canal no YouTube. E amanhã tem bate-papo com Nilda Matos e Sueli Rodrigues. Nós Que vamos falar sobre delícia. habilidades, vamos bater um papo bem bacana. Beijo, Priscila, tudo de Delícia. bom. Obrigada. Beijo para você também. Obrigada.